Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conecta Dom, o podcast que fala de educação, fala de superação, de pessoas que através do estudo estão conquistando novidades em sua vida. E nós temos aqui hoje um convidado especial que ele fez questão de vir com a companheira dele. Eu acho que tem história por trás disso aí. Vamos ver o que nós vamos descobrir desse casal. E o convidado é o João Paulo. Câmera aqui no João Paulo, Lorenzo. O João Paulo, que é o nosso aluno da IJA de Santo Dom, que terminou agora, formou-se, né? Terminou o ensino médio. Eu vou fazer uma pergunta para ele aqui para vocês entenderem um pouco, através do sotaque que ele vai falar para nós. Quem é o João Paulo? Da onde que o João Paulo veio? Eu sou o João Paulo, eu vim de Portugal e vim para Foz, por causa que a minha mulher está a estudar medicina, e por causa da minha mulher vim também estudar aqui no Dom, porque ela começou a falar para mim estudar, para mim ter melhores conhecimentos. É por isso que eu vim estudar e gostei, é bom, a gente aprende muita coisa que a gente não sabe. E derivado à minha esposa, eu vim estudar, porque ela disse, vai estudar. E eu digo, para quê? Mas por causa dela que eu vim estudar. E estou muito feliz. E deu certo, né, João Paulo? Agora que vocês já ouviram o João Paulo, essa era a minha ideia. Eu acho que eu agi de malandragem aqui, sabe? Agora nós vamos conhecer a Débora, né, Débora? Fala para nós, quem é a Débora? Bom, eu nasci em São Paulo, né? Nasci em São Paulo, fui morar na Bahia com minha mãe e vivi na Bahia por 20 anos. Depois fui morar em Portugal, lá conheci João Paulo. Eu tinha uma teoria que casar jamais, porque achava que homem só dava trabalho e aborrecimento, né? Mas aí me apaixonei, tipo, eu costumo dizer que é alma gêmea, porque foi, tipo, tudo muito rápido, a paixão, casamento, durou 3 meses, gravidez do primeiro filho, foi tudo muito rápido. Tudo dentro do ano aconteceu, tudo que eu imaginava que minha vida não iria acontecer. E então, morei em Portugal por 22 anos. Depois vim para o Brasil estudar, porque estudar no Paraguai é uma educação que não custa financeiramente tanto em relação a outros lugares como Brasil, Portugal. E vim estudar. Estudei, fiquei sozinha durante 4 anos, foi muito difícil. Eu vivi num mundo totalmente diferente do que eu estava acostumada. Apesar de viver na Bahia, de todas as pessoas falarem que é pobreza, tem desigualdade social, mas quando eu entrei no Paraguai, eu vivi uma realidade que eu ainda não tinha vivido. Com os meus 44 anos, eu nunca tinha vivido o que eu vivi ali. Esses 4 anos do Paraguai. E então, assim, foi uma forma de ver que a vida, ela tem que se movimentar. A gente não pode parar. A gente tem que se movimentar. Então, eu sou muito grata ao Paraguai por ter me dado a oportunidade de realizar meu sonho, que era fazer medicina. Muitas vezes tive colegas que discutiam porque eles acreditam que medicina é feita por dinheiro. Eu estudo medicina porque eu quero ganhar muito. Não, eu faço medicina por amor. Penso um dia ir para Médicos Sem Fronteira. Eu quero trabalhar no Mais Médico, quero ir para lugares longínquos. E meu marido veio para me apoiar nos últimos 2 anos, porque eu não conseguia sozinha estudar e cuidar de casa, de filho, era muita coisa, não dava. E ele veio para me ajudar e ele ficava me vendo estudar. Às vezes eu costumo dizer que ele sabe mais medicina que eu, de tanto ele me ajudar a estudar a matéria. Tomando a lição. E ele começou a estudar aqui no Dão, e ele muito feliz, e todo dia ele chegava com um brilho no olhar diferente. Ele tinha aprendido algo novo, algo diferente, e isso ele pegava para estudar, ele sentava, passava as tardes estudando. Então eu vi que não foi uma coisa que, eu estou estudando porque eu sou obrigado. Não, eu estou estudando porque eu realmente descobri o quanto é bom. Então a gente vem por essa forma de pensar que sem educação não há um mundo melhor. E a minha casa, a minha vida só vai ser melhor se eu tiver uma formação. E tem que começar, independente da idade.
Porque se a pessoa se fechar para a idade, você não vai deixar de crescer. Preparando só para a morte, né? Então você tem que continuar lutando. Eu falo com ele, vai fazer faculdade sim. Você vai fazer, escolha um curso que você consiga se ver nele e que ele seja útil para você e para os outros. E vai fazer, porque não pode parar. Não, parar jamais. E João Paulo, eu até agora, até nesse exato momento, eu achava que você tinha vindo para o Brasil conhecer ela. Foi ela que foi para Portugal para te conhecer. Sim, ela geralmente os portugueses falam assim, vou tirar férias na Bahia, vou ver as praias brasileiras e vou me apaixonar pela morena. Eu vou pegar ainda e levar para Portugal. Não, ela que foi lá isso. E ela que foi lá e pescou o coração português. E depois foi. Começamos a andar. Já estamos, vai fazer 23 anos. 23 anos. Não, 23. 23 anos. É uma história gigantesca. Tem casais aí que não chegam nos 3. Minha filha tem 23 anos. Tem quantos filhos? Dois. Sim, a gente cria desde pequeno e o nosso filho de sangue. Sim. E os dois já são adultos, filho de coração. Ele vem aí agora. Se ele vir aí, eu vou trazer ele aí. Olha só. Até ontem eu imaginava, até agora há pouco eu imaginava que você tinha vindo buscar uma brasileira. Não, agora eu percebi que teve uma brasileira que foi buscar um português. A brasileira ousada, atravessou o oceano. Mas é muito bonita essa história de você ter visto ainda uma oportunidade além fronteira, um desafio, porque quem morou em São Paulo, eu entendo, São Paulo é uma cidade desafiadora, né? Aí vai para o Nordeste realmente luta com essa desigualdade. Até o Sul e o Norte brigam muito aqui no nosso país, né? Questões políticas, questões sociais, e de repente vem para o Paraguai. Eu ainda não fiz nenhum podcast com estudantes de medicina do Paraguai, não fiz nenhum. Mas tem alunos nossos que terminaram a EJA aqui e hoje já são médicos. Tem 4 ou 5 alunos, sabe? Terminaram a EJA e foram fazer medicina no Paraguai. Quero trazer um desses alunos para mostrar o que foi essa jornada de 6 anos, né? Que são longos, às vezes um pouco mais, tá? De sair mesmo, de tirar o pé do chão, né? É outra realidade, né? É desafiador. E você foi morar para o Paraguai, não? Fui morar no Paraguai. Quando eu cheguei logo aqui, eu fui morar no Paraguai. E a primeira vez que eu tive que pegar um ônibus no Paraguai... Olha isso. Um ônibus no Paraguai. Meu Deus, como é que esse ônibus era tão diferente dos ônibus normais, né? Eles são tão antigos, os ônibus, tão às vezes com galinha dentro, sim, com porco. Com porco, com o chão assim, com a cratera, que você tem que pular a cratera. Mas era o único meio de transporte. Era capaz da gente ir para a faculdade até em cima de um jegue. Mas a gente ia chegar na faculdade, entendeu? E quando eu me mudei para lá, eu fui morar no prédio, o senhorio falava para mim assim, olha, a senhora não pode sair à noite. Aqui não é seguro sair à noite. E então eu morria de medo. Eu não saía à noite. Eu fico imaginando a cabeça dele lá então, tão longe. Quantas vezes liguei para ele? Coisa até chegar aqui já era. Eu ligava para ele chorando. Ai, eu não aguento isso. Esse lugar aqui é de louco, eu não vou ficar aqui, não vou aguentar. E aí ele falava, calma, você já chegou até aí, você vai ficar até acabar. Então, assim, ele me deu muita força, porque muitas vezes eu ligava chorando, porque não é fácil, gente. Se dizer, medicina não é um jardim de infância, você está estudando para salvar vidas. Então, assim, você tem que se dedicar de corpo e alma ao estudo. Sem dúvida. É integral mesmo. E hoje assim, ela quando veio para cá, vê sozinha, sem ninguém. Pronto, eu é que disse a ela, vai, que é para tu estudar, já é isso que tu queres, então bora. E ela depois ainda houve uma altura, vamos embora. Quero ir embora agora, quero voltar. Quero ir embora. Eu ia chorar e disse, não. Porque não tinha ônibus domingo. Não tinha ônibus domingo. Como não tem ônibus? Não tem. Não pode pegar qualquer Uber. Só pode pegar Uber mulher. Não sai por aí que você não volta. Sai por aí. Então, assim, eu vivia meio que amedrontada lá, entendeu? Tinha medo de tudo. Aí depois comecei a conhecer os colegas de sala de aula. Aí foi abrindo horizontes, pessoas que já estavam mais tempo aqui, que tinham chegado na época da pandemia e que tinham outro conhecimento. Então, eles foram me dizendo que nem tudo que eu escutava era verdade. E realmente, eu falo que Paraguai não tem ladrão, gente, porque
Você anda naquele centro do Paraguai, aquele povo cheio de dinheiro ali no meio da rua, tipo assim, tudo bem, tem um homem armado. Na minha cidade, um homem armado, eles punham eles no saco, levavam o armado e o dinheiro. Minha cidade, Porto Seguro, meu bairro não é fácil, entendeu? Então, assim, eu comecei a ver que não era bem isso. Tem desigualdade social? Tem, muito, muito, muito. Mas tem muita pessoa honesta, eles trabalham, eles não vivem a vida deles dentro do modelo de país que eles nasceram. E eu acho isso muito lindo, entendeu? E quando eu me mudei aqui para Foz do Iguaçu, até para ir estudar, para facilitar a nossa vida. Daí quando o João Paulo veio para cá, daí vocês mudaram para Foz. Mudei para Foz do Iguaçu. Isso foi quando? 2024? Foi início de 25, não foi? Quando? Não, 24. 24? Foi 24, 24, 25, 25. 2024 você veio de Portugal. Veio de Mas você já Portugal. tinha morado no Brasil, né? Já tinha Tinha morado lá na Bahia. Tinha. Só que depois fui-me embora para dar meus estudos ao meu filho, para ele estudar em Portugal. E pronto, como era português, ele disse: então, pai, vamos. Bora, pronto. Fomos para lá, ele tirou também. E agora está indeciso. Não sabe se quer tirar medicina com a mamãe, se não quer, a gente não sabe o que é que ele quer. Se for tirar medicina, vai ficar mais 6 anos. Pô, mas ele é novo, tem tempo. É o que eu digo, é o que a mãe diz a ele, né? A mãe está sempre a dizer: meu filho, tu é que sabes, tens de ir para uma vida melhor. Só que é como a gente diz, a gente somos pais, não podemos obrigar um filho, né? Sim, eles A vão escolher os estudar caminhos. isso tudo. Mas como ele agora vem aqui, pode ser que a mãe dê um puxão de orelhas e ele. E daí você morou esse período no Brasil. E vocês trabalhavam com o que antes, assim, aqui no Brasil, lá em Portugal? Porque eu estou perguntando por justamente essa questão. Sim, ela é O que tirou o João Paulo de não ter terminado os estudos? E o que aconteceu da Débora ter esperado até agora para fazer a medicina? É assim, em Portugal eu trabalhava, pronto, garçom, né? Pronto, meu pai tem um restaurante, a minha mãe, né? E a gente trabalhava lá. Só que, pronto, a família toda. Só como a gente diz, a família às vezes é bom, mas outras vezes é um bocado complicado. Achei que era só aqui no Brasil. E foi, pronto. Tenho o meu irmão que está agora à frente lá do restaurante e isso tudo, e ele só quer para ele, e não quer ajudar os irmãos, não quer nada. Um saiu e eu disse, pronto, e depois já, como disse, olha, vais para lá, vais-me ajudar e isso tudo. E eu fiquei naquela dúvida, né? Uma pessoa fica assim, eu disse, tá bem, então eu vou. Vamos para o Brasil. Depois já estive aqui, depois, pronto, tive um mês, não foi? Tive um mês e por isso, não, vou-me embora para ir trabalhar, que é pronto. Não. Fui-me embora e depois voltei, depois fui. 2 ou 3 vezes fiz isso. Disse, não, ela depois disse, é melhor vir e ficar estes 2 anos, assim, que é para a gente. E pronto, foi quando eu vim e ela depois disse, vai estudar. Foi por isso que eu vim estudar aqui. Veio estudar. Eu lembro quando vocês vieram fazer a matrícula aqui, assim, sabe? Para nós, aqui, para mim, eu acho que eu sou o cara que meio romantiza as situações. Para mim, quando vem um aluno, nós já tivemos alunos da República Dominicana, nós tivemos um angolano, nós tivemos um moçambicano, tudo que falava português. Esse da República Dominicana falava francês. Não, estou falando da República Dominicana, não era esse, o do Haiti. O do Haiti falava português. Né? Ele tinha passado pelo processo de colonização, na época lá ele falava português. Tivemos da Angola, Moçambique. Então, para mim, escutar o português pela boca de outras pessoas sempre foi muito encantador, né? Então, quando ele chegou, eu lembro que chegou, a gente começou a conversar e vai estudar. E eu achei a história muito bonita, porque você estava indo para o 5º ano, né? Tá. 5º ano, e você estava começando. Então, é uma coisa assim que eu acho que vira uma lição. Se são um casal, não dá para um ficar para trás, sabe? Não dá para um perder o tempo enquanto o outro está conquistando alguma coisa muito significativa. Eu lembro até hoje quando você vê. Você acha que teve alguma dificuldade? O que tem assim no dom? Vamos pensar no dom agora. O que aconteceu nesse 1 ano e meio que você ficou no dom que te marcou mais? Assim? Mas marcou-me, assim, para uma pessoa estudar, né? Que nunca tinha estudado, e uma pessoa tinha aquelas... Tanta resposta que um gajo até ficava a olhar e dizia, uai, meu Deus, não sei qual é. Porque, pronto, uma pessoa, e depois a matemática, português, assim, uma pessoa fica um bocado com o pé atrás, pronto. Mas depois vai com o tempo. Assusta um pouco. Assustou-me um bocado.
Não vou dizer que foi assim, mas eu disse, gostei, né? Gostei de estudar e gosto e quero ver se vou tirar um curso, pelo menos. Estudava bastante em casa também. Que quero, porque eu chegava lá, meu Deus, esta resposta, tem que ir buscar, tem que ir procurar, tem... Porque o modelo nosso, ele tem essa característica, né? Primeiro que a gente não quer que ninguém pare a vida para estudar. A ideia do dom não é que você pare sua vida para estudar. Eu vi que você continuava saindo no final de semana, jantando, tomando vinho, aí estou acompanhando. O que a gente gosta mais assim, pronto, o que a gente gosta mais de beber. Como a gente diz, em Portugal, você vai beber um vinhito para comer com uma refeição. É mais saboroso do que beber cerveja. Não vamos dizer, a cerveja é saborosa, mas já não é tanto para você comer numa refeição ou isso assim. Agora, se beber um bom vinho, apreciar um vinho, não é preciso ser vinho muito de luxo. Não, um vinho que você bebe e aprecia, você vai ver que a refeição cai melhor e tudo. Com certeza, né? E daí eu via que vocês não paravam a vida, né? Mesmo fazendo medicina, mesmo estudando. Que a ideia do dom é essa, que você consiga ali organizar, harmonizar o trabalho, o estudo e a vida familiar. Muitos dos nossos alunos acabam escolhendo o dom justamente por isso, porque tem que levar filho na escola, tem que buscar filho na escola, tem que cuidar, tem o marido, tem a casa, né, pegando a esposa, assim, tem o marido, tem a casa, ainda tem o trabalho, às vezes, não vai dar conta de estudar, sabe? Mas era só uma vez por semana, né, João Paulo? Pelo que eu lembro, teve uma vez só que o João Paulo faltou. Foi a aula de inglês. Que viajou lá para Porto de Galinha. E trouxe até um presente. Mas foi um bom motivo, né? E todas as tarefas. É verdade. Isso nunca faltou. Sempre foi militar nas tarefas. Eu acho legal quando o aluno retorna, assim, depois de algum tempo, né? E daí aquele estudo ele tem um outro significado. Tem outro significado. Você pode ver que lá na tua sala, provavelmente, se tinha os jovens queriam sair, ir pra balada e tal. E daí os mais velhinhos falavam, não, tem que estudar, tem prova amanhã, tem trabalho. Não, tem que estudar. Eu preparei, assim, umas perguntas, mas a ideia era que a gente conversasse à vontade, sabe? Quando eu pensei assim, hoje a gente já percebeu, né? A gente já percebeu que a decisão de voltar a estudar sua, né, foi porque a sua esposa estava estudando. Tá? E a decisão dela de voltar a estudar foi porque ela percebeu que ela podia fazer mais pela vida humana, né? E agora, assim, como fica? Vocês voltam para Portugal? Vocês voltam, termina tudo aqui? Agora Qual que é a ideia? Se calhar vamos a Portugal, ver só umas fériasinhas ou isso, que é para ver minha mãe e isso tudo. Mas não, depois vamos voltar para cá, que é para ela acabar o resto, para fazer rivalidade e isso tudo. Mas assim, a gente quer ir... Queremos, né? Queremos. E fazer umas fériasinhas. Mas... eu quero voltar para casa. Como é que funcionaria a medicina do Paraguai lá em Portugal? Bom, é revalidação. Revalida como também? No Brasil. Tem a prova de revalidação, você faz. Lá é mais extensiva, porque é 1 ano. Você faz a inscrição, depois você faz uma prova, depois tem outra prova, são 3 provas. Nossa, E leva-se muito tempo essa revalidação deles. Então, eu penso em revalidar lá, porque eu tenho nacionalidade, então penso que vai ser bom no futuro. No momento, eu penso em ficar no Brasil, sim, trabalhar no Brasil, quero ir para o interior. Eu costumo dizer para os meus colegas de faculdade. Atender lá no eu Rio quero ir Amazonas. Não, Rio do Amazonas não. Amazônia não. Morro de medo de cobra, aranha, essas coisas que lá tem muito. Eu sou médico, não sou botânico. Não, Amazônia não. Mas, tipo, tem aquele Nordeste lá, na casa da Dona Maria, lá na Rocinha, tomar um cafezinho com ela, ter uma conversa descontraída, porque é assim que a gente descobre sobre a saúde do paciente. Muitas vezes no ambulatório ele fica tão tenso e não fala da sua vida pessoal. Sim. E quando você tem um vínculo com esse paciente, ele tem confiança. E aí ele acaba falando realmente o que precisa mudar na vida dele. Então, a minha vontade de ser médica é poder ajudar essas pessoas. Entendeu? Quero ser psiquiatra. Tenho, assim, vontade, né, de fazer uma prova para psiquiatria, mas eu quero
antes de tudo, ser médico de família. Quero trabalhar com as famílias. Chegou a ler alguma coisa do Guimarães Rosa? Chegou a ler esse autor? Não li o Guimarães Rosa era médico e ele era escritor. Não li. Então, muitas das histórias dele foram histórias que ele viu, porque ele viveu, subia né? no burrinho e ia visitar a comunidade. E daí ele ia atender o paciente lá no sítio, na parte rural mesmo. E daí as histórias que ele escrevia, muitas das coisas que ele viu no Agreste, né? Na parte sofrida do país, do Brasil, do país, sabe? Então, essa é a minha ideia de ficar. Por que eu comecei tão tarde a estudar? Bom, porque quando você é jovem, você tem vários planos na vida. Comecei a trabalhar muito cedo e aí, eu quero ter uma casa. Aí eu fui trabalhar para ter a casa. Aí depois, casei, tive filho. Meus filhos. Aí, não posso deixar meu filho porque ainda é pequeno, tem que esperar crescer. Então, vivi em torno da família. Meu filho cresceu, 18 anos. Falei, agora já é adulto, te vira, porque agora eu vou viver minha vida, vou viver meu sonho. Mas, mãe, falei, vamos fazer o seguinte, agora você vai ter que ajudar a sua mãe, porque vou estudar fora, vou precisar de apoio, tanto moral como financeiro, e você e seu pai, vocês se viram para me ajudar. E eles, graças a Deus, nunca me deixaram na mão, sempre estavam dispostos ali me ajudando. E passei muitos aniversários longe da minha família. Muitos aniversários dos meus filhos, do meu marido, meu também, sozinha, muitas vezes trancada num quartinho 3x3, só com uma parede de fundo. Muitos domingos que eu não tive, muitos sábados que eu não sei o que é. O único tempo que eu podia usar para mim era a semana do Natal. Isso nunca abri mão, porque eu achava que era para viver com a família. Eu tinha esse direito. Tirando isso, era só faculdade. Essa é a história do Paraguai que ninguém conta, né? Você tem que abrir mão de várias coisas. Quando a gente chega no 8º, 9º, que a gente já entra na clínica, você já passou pelo aprendizado da fisiopatologia. Então, na clínica já facilita, você já tem entendimento clínico. Não tanto como a gente deveria, mas é mais fácil. Então, diminui a sua carga, a sua cobrança. E aí você começa a ter um pouco de vida, mas é muito pouco. E já está quase para entrar no internato. Você vai dormir, aí você fala, eu não passei essa matéria. Pera, volta lá, dá uma lidinha, e aí vai. E agora no internato foi difícil. Eu acho que de toda a faculdade, para mim, foi o internato. Foi muito difícil. Foi muito difícil. A gente foi... É mais intenso, assim? A 300 quilômetros de CDE. Falávamos espanhol, mas não falava guarani. E eu nunca tive interesse em aprender a falar guarani. Porque é uma língua que fala em poucos lugares. Né? Se fosse o inglês... E onde vocês foram era mais guarani. Guarani. Mais pessoas idosas, né? Pessoas de seus 50, 55 anos, para frente, eles só falavam guarani. E então é difícil você falar com uma pessoa que não entende o que você fala e você não entende o que ele fala, né? Mas aí tinha as licenciadas, muita gente boa que vinha e traduzia. A gente foi para um hospital onde fomos muito bem acolhidos. O que mais dificultou a gente realmente era o guarani. Porque... É difícil. Não, o guarani é diferente. Eu sou neta de índio, de Índia, que da minha avó, e eu nunca vi minha avó falar em guarani. Não, é diferente. Nosso país, não, eu acho que distinguiu o guarani muito cedo. Acho que os portugueses foi muito cruel, entendeu? Muito cedo, porque também, assim, nunca aqui... Os portugueses. Os portugueses. Eu falo que os portugueses veio aqui, obrigou a falar português, acabou com o idioma do país, e foram embora. O pessoal gostava do português, achava chique falar português em francês. Eles achavam. E já os paraguaios, eu acho que pessoas da língua espanhola, eles são muito nacionalistas. Eu acho bonito, entendeu? Você tem que defender seu país mesmo.
Então, eles têm conhecimento, eles falam as duas línguas, mas eles não deixam a língua mãe deles. Não, e o Guarani de agora fora. tá em alta, é moda. Sim, um agora jovem até que no sabe alguma coisa em Guarani, ele é bonito, é chique. Você vê no YouTube, quando eu comecei a faculdade, não tinha. Não tinha, Não agora tinha a onde gente assiste pesquisar. muito mais Agora acesso. agora tem. Ô, João Paulo, lá em Portugal, você acha que tem um índice grande de pessoas que pararam de estudar também, de Tem. adultos? Muita gente mesmo parou de estudar isso. Porque, como diz, querem trabalhar, não querem saber e depois precisam dos estudos. para o Você trabalho. morava onde lá em Portugal? Qual cidade? Na parte do Algarve, em Lagoa, Carvoeiro, Portimão, nesse, Que é litoral também. é ali tudo, mesmo no Algarve. Depois tem o centro, que é Lisboa, e depois é o norte, que é Porto. Porto. Eu Os morava três- mesmo- os três estados? Eu morava mesmo na parte de baixo. A gente ia na parte de baixo, que depois é tudo para Já morava na parte baixa, era meio parecido com o Brasil, assim, já era É muita mais, praia. mais muita- calor, assim. Sim, também. Quando é calor. Neva também nessa região? Não. Não, mais para cima, mais é só a partir da Serra da Estrela. Aí sim, já neva, já tem muita mais neve. frio. Agora lá nunca nevou. Lá onde Podia a gente ter. mora esse mês de agosto agora, pega fogo. É calor, né? Literalmente. O meu filho diz-me, Portugal. pai, eu não aguento, está muito calor aqui. Hoje está muito calor, que ele hoje falou com a gente, está muito calor aqui, pai. Eu não aguento, isto está demais. Tá aumentando, parece. É muito. E lá o faz problema da Europa é que toda vez que chega o verão, tem incêndios. As queimadas agora tá Fogos lá, de mas tá incêndios mais perigoso de todo. sufocante. E aí acaba o calor, lá tipo 48 graus na sombra, entendeu? Você pode medir que bate 48 graus na sombra. Então, assim, a água do mar é muito gelada. Eu vim de uma água do mar quente. Eu morei esses anos todos lá, só tomei 2 banhos de mar, que eu não sou obrigada. E água gelada. Gelado, você põe o pé, tem a sensação de que teus ossos vai partir. Assim. Que é isso? Agora não tá assim, habituado, o mar cheio, porque são causa do europeus, os calor, europeus tá estão acostumados com o mar gelado, né? Eu não, estou acostumada com minha água Água quente. 22 do graus. Nordeste brasileiro. É, Não, mas lá é muito gelada mesmo a água. Ah. Você põe o pé, se não está logo, pronto, habituado, né? Ou vai se habituando. Há pessoas, ai, meus ossos. Diz até ouve os ossos estalar. Eu digo, não, é E isso. lá em Portugal você tinha estudado até qual série? Até que série? Fiquei até o 7º ano Até o só. 7º ano. E depois, pronto, parei, como a gente diz, fui trabalhar. Você parou e com quantos anos na época lá? Você lembra? Mas Eu tinha 15 anos. 15 anos. Foi 15 anos. E depois Olha ainda só. me disseram para ir, e aí por isso, vou começar a trabalhar, ajudar o meu pai e pronto. Como a gente diz, vai passando, vai Não, passando. recente. O trabalho é o maior vilão hoje. E vai passando até, Já era. até chegar agora aqui, né? É porque daí, de repente, qual que seria teu caminho lá? Você ser dono do seu restaurante, né? Pô, é isso. Aí, se fosse dono do restaurante, nunca mais ia estudar. Nunca mais. Então, quer dizer que tem um rapaz que sabe cozinhar bem aí, pelo que eu tô sabendo. Cozinha, mas... Não é aquele português, viu? Não. Uma feijoada faço, só que é diferente daqui. Ele cozinha, quando quer, ele cozinha. Quando ele quer. Quando ela começa a falar muito, não. Não, Se eu então não vamos- posso elogiar. vontade de comer essa comida. Porque a gente fica vendo assim, os maiores vilões hoje de abandonar os estudos mesmo, são isso aí, é o trabalho, principalmente o menino, né? Sim. O trabalho, as mulheres é porque engravida ou porque casa. É incrível. O meu filho, a gente não sabe porquê que é. Porque a mãe já disse, vem para cá estudar. Ele diz, mãe, estou a trabalhar. E a mãe diz, porquê que precisas de trabalhar? Mas a gente não... Eu- Quer é que a ter a gente não independência, compreende. quer ter a vida independente. Eu, assim, quando eu acabei o 2º grau, foi em 98. Por que você foi para Portugal? Não contou ainda. Escute, 98, acabei o 2º grau. E todo mundo fala, gente, eu não vou falar de partido, direita, esquerda, não. Eu vou falar de oportunidade. Quando eu acabei a escola, meu sonho era fazer faculdade. E minha professora, eu lembro dela, assim, com muito carinho, muito amor, professora Beth, ela virou para mim e falou, infelizmente, você não pode ir para a faculdade, porque a faculdade tem que ter dinheiro para pagar. E minha família não tinha dinheiro. Ela falou, a única coisa que resta para você é trabalhar e viver, porque você não vai ter como você ir para a faculdade. E da minha turma de 60 alunos, tipo, 2 foram para a faculdade. E os outros
casaram, continuaram a vida ali, vivem lá até hoje. Só que aquilo para mim era tão frustrante falar isso. Tipo, poxa, por que eu não posso? E aí meu pai chegou para mim e disse, minha filha, infelizmente eu não tenho dinheiro nem para comer. Imagine para pagar a faculdade. E tinha que ir para uma capital, tipo, a gente tinha que ir para Salvador. Não tinha faculdade em qualquer cidade. Hoje tem faculdade em qualquer buraco, você encontra uma faculdade. Na minha época não tinha. Então ali eu entendi que meu ponto máximo era ali. Tanto que eu fiz técnico em administração de empresa e acabou ali. Fui trabalhar dentro da área e fiquei durante anos fazendo isso. É curioso. Isso faz o quê? 20 anos? 20 anos. Faz. Eu acabei a escola, eu tinha 20 anos, ia fazer 20 anos. E ali acabou. Hoje, você só não estuda se você não quiser. Porque daí entrou um governo que tem faculdade para pobre. Ah, tem cota. Não interessa. Vamos fazer. Eu falo para todo mundo. Estude. Oportunidade. E tem faculdades com preços em conta que você pode fazer, que você consegue pagar, você consegue associar estudo e trabalho. Então, hoje o mundo está diferente. A educação é para todos, sim. Só depende de você. Ah, mas eu sou pobre ao extremo. Mas a pobreza não te impede de estudar hoje. Porque hoje as portas estão abertas para a educação. E ajuda então, muito. a pessoa só não estuda se ela realmente não quiser. Na nossa época, que a gente... Há anos atrás... isso não era uma verdade. Primeiro que não tinha as faculdades, né? Não tinha. Era 3, 4 cursos. Até as IFEBA, que tem hoje, né? Que tem cursos técnicos, tem excelentes cursos. Na Bahia não tinha. Não tinha. Era só escola municipal. Aí. Entendeu? E quem entrava naquela escola municipal e conseguia concluir, era uma Pra festa. concluir, Era uma já era uma vitória. Era uma formatura como se fosse uma universidade. Um curso superior. Agora nós vamos fazer uma brincadeira bem rápida aqui. Portugal, Brasil e Paraguai. Ela vai poder falar mais de nós aí. Tá? Melhor lugar para viver, Portugal, Brasil ou Paraguai? Eu acho que Portugal. Portugal. Melhor comida, Portugal, Brasil ou Paraguai? Portugal. Isso não se compara. Portugal? A gente temos muita comida. Como eu digo assim, no norte. As mulheres mais bonitas do mundo, Brasil, Portugal, Paraguai? Brasil. Faculdade de Medicina. Paraguai. Paraguai é um país que a educação não é um comércio, né? Porque o Brasil, Faculdade de Medicina é um comércio. É um comércio financeiro de grandes lucros e a pessoa que pode abrir uma universidade dessas, ela vai ficar rica, milionária, trilionária talvez. Não importa quem está se formando, como está, qual é o método, se é bom ou se não é, importante é estar. Né? Então, assim, o Paraguai não. O Paraguai ele tem valores de mensalidade que qualquer pessoa pode fazer. Eu tenho colegas que trabalhavam e estudavam para pagar a faculdade deles e conseguiram. Não foi fácil para esses que trabalhavam, então, coitados. Às vezes trabalhava à noite, chegava na faculdade de manhã, caindo de sono. Eu tenho colegas que era cozinheiro, que trabalhava cozinhando a noite inteira para poder pagar. E dava para pagar. A diferença é que no Brasil... Pode trabalhar onde você quiser, que você não consegue. Você não vai conseguir. Isso é uma coisa que eu comparo. Eu não sei se as pessoas vão ver como uma crítica boa ou ruim, assim, sabe, né? Que dá uma impressão que eu estou querendo nivelar por baixo. Mas tem faculdades, tem cursos superiores aqui no Brasil que uma pessoa não consegue trabalhar e pagar. Não. Sabe? Tem que ter um pai que paga. Sim. É muito engraçado isso, né? Porque tinha que mudar um pouco esse cenário. Pesquisei muito para transferir do Paraguai para o Brasil. Quando eu estava no 5º semestre, eu falei, agora é hora de transferir para o Brasil e concluir no Brasil. R$12 mil era a mensalidade. Gente... R$12 mil era 3 meses de vida. Teve época que com R$12 mil eu pagava o semestre inteiro. Aí, ó. Entendeu? E então não faz sentido. E os mesmos livros, nós estudamos o mesmo livro, as mesmas metodologias, é tudo igual. O que difere é que o Brasil faz negócio, entendeu? Ele não importa o que... Fica a crítica. Ele quer receber o dinheiro. Fica a crítica. Então isso é uma tristeza. Eu acho triste. Mas isso é em vários setores aí, né? A gente pode ver
que está acontecendo agora com esses remédios aí que estão sendo fabricados pelo laboratório paraguaio, está que sendo são proibido. bons né? e que o Brasil foi lá e vedou porque ele não vai ganhar. Imagina um monte de outras coisas, sabe? Imagina a tecnologia que não deve ficar travada, Sim. né? Imagina, sei lá, alimentação. Porque nós somos um país que nós produzimos de tudo. Nós somos um país independente. O Brasil, ele é um país independente. Ele pode produzir os próprios produtos, ceder para o brasileiro e ter retorno. Só que ele faz o quê? Ele produz, ele vende para o exterior por um preço pequeno, porque lá fora tu compra mais barato que dentro do país que fabricou. E para a gente é mais caro, tudo é mais caro, imposto é mais caro. Café Você vai é mais comprar caro. um carro aqui, Café é é um absurdo. mais caro, É cara. tudo mais caro. Então, assim, ele não se importa com E nós o somos povo brasileiro. nós somos a primeira economia latino-americana. Sim. É a maior economia latino-americana. Manda para todo mundo. Sim. Então, assim, no dia que nós entendermos que somos capazes de vivermos com a nossa economia e dar condição de vida para o nosso povo, será o melhor país do mundo para viver. É isso. Olha, eu praticamente, eu falo assim, a gente consegue, dentro disso aqui que eu elaborei, a gente já conversou quase tudo, sabe? Mas é claro, tem muito mais coisas que eu tenho curiosidade de perguntar, assim, tá? A gente fica pensando assim, ó, e mais ou menos já falaram, o João Paulo, pensa em fazer uma faculdade agora? Já tem em mente aí? Sim, penso em fazer uma faculdade, que eu quero fazer. Só Aqui no Brasil mesmo. Sim, sim, mas não é agora. Agora quero, pronto, deixar ela acabar o dela. E A partir de pronto, janeiro- Conseguir revalidar. A partir de janeiro, Fevereiro ele já entra na faculdade. Isso mesmo. Quero entrar, se Deus quiser. Quero, Isso quero é como a gente diz, quero estudar um bocado, quero. Que eu vi que ele tem potencial, assim, de fazer algo mais presencial, mais todo dia, sabe? Sim. Para uma imersão mesmo, para você transformar a sua vida. Quero, se Deus quiser, vou querer. Então. O EAD, ele forma. Eu falo para todo mundo, o EAD forma. Agora, a universidade transforma. Transforma. A unidade molda uma pessoa... Você se descobre quem você nem imaginava que era, sabe? Não, E Não, ver e que já tem tem- capacidades e já- que desconhecia. E já tenho em mente alguns cursos que, pronto, quero fazer, né? Mas, pronto, assim, com calma, Claro. tudo no CT, mas quero ir estudar isso, quero estudar mais um bocadinho. Porque, como a gente diz, a parar é morrer. É parar, tá, já era. Não parar, não. Tá? E agora que uma pessoa que estou, vai. E vai, como se diz, a minha vai tirando de medicina e eu vou aprendendo mais outras coisas também. Ó, agora uma pergunta de novo para casal, tá? O que você aprendeu no Brasil que significa algo muito importante para sua vida? E o que você aprendeu em Portugal que significa algo importante na sua vida? Já que houve uma troca. O que aprendi aqui no Brasil foi assim, pronto, tive a oportunidade para vir estudar. Foi em Portugal, eu não tinha. A oportunidade que eu não tinha foi de estudar em Portugal, porque só pensava em trabalho. E aqui, pronto, comecei a trabalhar também. Dá não para se deu- associar as duas coisas. E deu-me para estudar. Foi o que me faltava, que acho que era uma coisa que a gente nunca me passava pela ideia, pela cabeça. Vou estudar, vou... Não, estudar já tenho esta idade, porque é que eu vou estudar mais? Porque é que vou aprender mais para quê? Foi o que eu disse. Mas não, foi uma oportunidade, foi isso. Eu ir ao Brasil e... Abriu os olhos para os estudos, né? foi. Isso é bem difícil, sabia, de acontecer depois de adulto. Sim. Ixi, eu tenho vários amigos aí que não terminaram os estudos ainda, me conhecem, sabem que eu faço isso que eu faço e não tem vontade de voltar. Eu falo, eu não preciso disso. Eu falei, você precisa, é você que não sabe que você precisa. Tem coisa que a gente não sabe que a gente precisa, né? Igual, por que você está tomando vitamina? Você fez algum exame? Entendeu? Você não sabe que você precisa, você não toma. E daí tá aí cabisbaixo, tá com moleza, tá com depressão, às vezes. Vamos lá, o que você aprendeu em Portugal Bom, aí? o que eu aprendi em Portugal? Eu aprendi, assim, eu estou falando em relação à Bahia, né? Que minha história de vida é Bahia. E você foi para um E primeiro depois da mundo. Bahia para Portugal, bom, lá o que eu descobri que me encantou no país, a segurança. A segurança lá era extrema, tipo, deixava meu carro aberto e voltava, estava no mesmo lugar. Não precisava trancar minha casa com tanta segurança, botar portão, grade, todo um aparato que tinha na minha casa na Bahia, né? Então, me encantou demais viver em paz, poder ir e vir sem medo.
e as oportunidades igualitárias. Por exemplo, meu filho estudava na escola pública, porque lá escola particular é raro, escola pública em que ele estudava com o filho do presidente da Câmara, com o filho do senador. Não importa, toda criança é igual diante da educação. Então, eles iam com... Não tinha uma diferença. Ai, meu pai vai com BMW, o meu vai com Ferrari, o meu... Não importa, a escola é igual. E tinha amizade entre as crianças. Não há diferença na amizade, porque um é rico, o outro é pobre. Não existe. Todo mundo pode ter um carro. Carro lá é barato. É como trocar de roupa. Tipo assim, não é uma coisa... Ai, meu Deus, quantos anos eu vou ter que pagar esse carro? Não. Você pode não comprar um carro novo, zero. Ou você vai comprar um carro usado, de segunda mão, excelente. Pode passar 10 anos com ele. Então, assim, as oportunidades não é diferente. Não tem aquela diferença, entendeu? Em relação, por exemplo, na Bahia, existe escola particular, só quem vai passar nas provas, nos cursos superiores, são pessoas que estudam na particular, porque são melhores preparadas. Lá em Portugal, todos são melhores, todos são preparados para a vida. Eles são preparados porque eles têm a mesma educação. Então, isso para mim é fundamental. Por exemplo, a criança fica o dia inteiro na escola, educação em tempo integral. Ah, mas meu filho vai ficar o dia inteiro na escola. Não, ele precisa estar em casa metade do dia. Não precisa. Ele vai aprender o dia inteiro. Inclusive, ele vai viver na escola coisas que ele jamais vai viver em casa. E você se preocupa em trabalhar. E aí os pais podem trabalhar descansado. Você entrega seu filho às 7 horas da manhã e pega às 5 horas da tarde. E dentro desse período você pode trabalhar. Isso é incrível. Alguns estados do Brasil existe escola assim já. E eu acho isso maravilhoso. Então, ela está comentando, João Paulo, talvez não era muito sua realidade. Você já percebeu que nos períodos políticos, todos os candidatos prometem a mesma coisa, né? Se eu for eleito, educação. Se eu for eleito, saúde. Se eu for eleito, segurança. Esses são os chamados bens comuns, né? Qual é o bem comum de uma sociedade? Educação, saúde, segurança, habitação, trabalho, né? Emprego. E no país de primeiro mundo isso já existe funcionando. E o nosso, no país, em todos os lugares, está tentando se implementar isso, sabe? É muito engraçado isso, né? E nós somos a primeira economia, imagina se nós não fôssemos. Se fosse uma 14ª economia, uma 20ª economia, né, da América Latina. É importante a educação igual para todos. O Brasil tem essa diferença em que quem estuda na particular tem vantagem sobre quem estuda na pública. E isso é verdade. Existe uma preparação, né? Sim, é verdade. E daí ainda quando vai para a universidade pública, a universidade pública tem meio que um desprestígio, porque a universidade pública vai formar pessoas de um certo grau, de um certo nível, né? Tem político, né? E eles levam tudo para a política. Por exemplo, quando eu vim morar aqui em Foz do Iguaçu, eu me encantei por Foz. Sinceramente, eu me encantei pela cidade. É uma cidade que faz frio, que eu gosto de frio. Eu vejo que as casas não têm muro alto, não tem grade, não tem... Tem uma diferença, sabe? Andando nas ruas, você não sente medo. Tem coisas erradas. Tem, como tem em todo lugar, mas é pequeno. O tamanho de Foz. Pelo tamanho de Foz, a proporção é muito diferente. Aqui é muito diferente. Muito. A educação, meu filho estudou aqui na escola pública, cívico-militar. Eu achei incrível a responsabilidade, o compromisso dos professores de falar com... Mãe, olha, seu filho não fez atividade. Mãe, seu filho vai reprovar porque ele não estudou tal matéria. Isso é, para mim, que sou uma mãe meio que... onça, eu achava incrível, porque vai me ajudar a ter um conhecimento do que meu filho deixou de fazer. Então, eu me apaixonei pela cidade. Eu falo com meu marido que se eu pudesse formar médica, eu ficaria em Foz. Porque me encanta isso. Ir para Portugal só para passear. Só para passear e ver as crianças. Uma vez por ano. Uma vez por ano, né?
Isso sim. Isso É sim. por isso que, E não, comer o nosso bom bacalhau, né? Porque o bacalhau... Começa falando essas coisas, não que você me ofende daí. Não, mas lá o que é bom é isso, é o bacalhau, é assim uma feijoada que eles fazem, ou se não um cozido à portuguesa. E que é o cozido portuguesa. Cozido à portuguesa é que leva couve, leva cenoura, leva batata, leva carne de porco, leva um bocado de carne de vaca. É muito saboroso. Meu Deus. É uma mistura de carne com legumes. É o cozido É portuguesa. uma cozida portuguesa. Se Eu você gosto da sardinha na viajar, você tem brasa. que- Sardinha Sim, na também brasa. faz. Tem, Essa é no verão. Agora é época da sardinha. Agora é. Eu nunca aprendi a comer, porque eu acho que tem muita espinha, dá trabalho. Meu marido ama. Comer padrasto faz lá muito Pimentão com leitão assado. Ele sabe Leitão. fazer, meu Deus, ele sabe fazer muito bem. Ai, leitão com laranja, maravilhoso. Gosta de carne. Gosto. Mas João vai. Paulo, nós vamos já encaminhar aqui para o final aqui. É 1 horinha só, senão o pessoal cansa Passa de nós. Hein? rápido. Só que a conversa é boa, né? Eu falo assim, nós estamos conversando, nem percebe que a coisa passa, assim. E outra, foi uma conversa assim muito, muito, muito agradável e que deixou bem exposto o que é educação aqui na nossa região e principalmente no Paraguai. Eu quero falar mais sobre essa educação no Paraguai ainda, porque existe pessoas que ainda desvalorizam, mas eu estou vendo os profissionais. Existe discriminação da educação no Paraguai. O que eu vejo no Paraguai é que tem padrão. O Paraguai é um país que tem padrão. As crianças lá vão para a escola padronizada, uniformizada. Uniformes, né? E tem uniforme, eles vão lindo para a escola Eu já vi. uniformizado. Tem um compromisso dos pais com a educação. As crianças vão social, Todo né? social. A escola, você entra na escola, são muito bem organizada. Existe compromisso com pais e professores. A discriminação, eu acho que é um pouco de inveja. Porque o nosso país, ele não... Algumas cidades, principalmente, não tem padrão. Não tem uniforme. A criança vai de qualquer jeito. Tem criança que nem vai para a escola e que não dá satisfação. Precisa acionar conselho tutelar. Sim, e tem tudo. que isso é uma falta de respeito com a criança e com a escola também. Por exemplo, falam da medicina. Se eles soubessem quem discrimina, quantas horas um aluno que estuda no Paraguai medicina estuda por dia, eles iam ver que a medicina do Brasil passa longe do padrão. Eu quero trazer mais alunos para falar aqui. Porque nós estudamos muito. Primeiro, a língua é diferente. Estudamos livros na língua espanhola. Temos que falar, né, na língua do país. Espanhol. E muitas horas de estudo por dia. E eu vejo que quando vai fazer uma prova a nível nacional, como teve a última prova a nível nacional, que os conhecimentos mínimos, pessoas que discriminam não sabiam. Então, eu disse para os meus colegas, fica a resposta. O importante é que o Brasil hoje faz essa prova para todos os médicos formados no Brasil, que é a mesma prova que nós vamos fazer, e que em termos de aprovação, quem estuda fora é superior. Então, a resposta para quem discrimina... A resposta vai vir, né? E daí eu vou pedir para o João Paulo deixar uma mensagem agora para o pessoal que está te ouvindo para vir estudar no Dom. É isso. Acho bom, venha estudar no Dom. É muito bom, é agradável e a gente aqui aprende muita coisa mesmo. Venha estudar no Dom que não vão perder nada. Só vão ficar a aprender mais. Você acha que foi um momento prazeroso para sua vida? Foi Para agradável? mim foi muito prazeroso, muito mesmo. Muito bom. E manda um abraço pro pessoal da sala também agora. O pessoal da sala, ó, quem quiser marcar um podcast aqui, só marcar. Já estamos aí no segundo da sala que veio entrevistar essa semana. Mas, colegas todos, quem quiser, venha fazer um podcast, que aqui o professor está a disponibilidade para fazerem. E é muito bom. E agora o próximo caminho é só o bacalhau lá na sua casa.
Sim, vai ficar pro ano que vem. Vai ficar pro ano que Nós vem. vamos lá para Portugal, então. Aí sim. Tem lá a casa para isso. Aí é mais Não, fácil, Tá né? convidada. Tá convidado. Tem lá a casa. A casa é enorme. A casa é grande. Por causa disso, até A família ficou lá, a casa Sim, ficou lá. ficou. A gente Tem lugar para ficar e tudo. Nasceu a filha do Antônio Henrique. E já fez 1 aninho, a gente não conhece. E eu tô louca Que é pra ver. do filho mais velho. É, do mais velho. Que eu tô louca pra conhecer. Falei com ele, são 3 anos que eu não vou em casa. E então, assim, quero ir em casa, quero ver as crianças, que já são adultos. Eles já estão caminhando. Já há 2 anos que eu não vejo minha filha. Eles Você já tem 2 anos que não voltam. E vocês vão agora, final do ano. A gente quer ver se vamos. Se Deus quiser, acho que vamos. Acredito que sim. Sim. Quebrar o salão, umas férias e isso tudo. É. Aí- Comer nosso bacalhau. Vou fazer aqui a mensagem. Você que é de Portugal e quer conversar aqui com um pouco de pessoas que são aí da sua terra, tá aqui, ó. O João Paulo e a Débora. Muito obrigado por essa tarde agradável. Muito Tenho obrigado que por essa agradecer. conversa, tá, João Paulo? E que venham outras páginas dessa história de vocês aí, que é uma história muito interessante, muito bonita. Eu acho que a gente explorou bem pouco. Um grande abraço, viu? Grande abraço. Também.